Bomba Magnitsky aplicada a ministros do STF. Nicolas foi agredido dentro da Câmara de Deputados. Pessoal, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então fica até o final que esse vídeo vale muito a pena. A gente já começa aqui com os Estados Unidos ameaçando ministros do STF com a lei Magnitsky, pessoal, se apoiarem Alexandre de Moraes. E o recado é papo reto, né? Não tem curva, não. Além disso, a gente vê o deputado Nicolas Ferreira sendo agredido, pessoal. O vídeo capta exatamente o momento que ele foi agredido dentro da Câmara de Deputados na reabertura dos trabalhos na Câmara. Além disso, a gente vê aqui a teoria do governo Lula, né, explicada pelo Sérgio Moro, falando das restrições a direitos fundamentais e liberdade de todos, além da perseguição e supressão da oposição. Pessoal, você vai entender tudo o que o governo Lula tem feito contra a oposição através das palavras aqui do Sérgio Moro. Além disso, a gente vai ver aqui o Marcel Van Hatten agora mesmo falando sobre a ocupação que ocorreu na Câmara, né, de Deputados e o que foi acordado lá. E ele estava indo já para o Senado, que o Senado ainda continua com a ocupação. Então, vamos ouvir aqui, começar ouvindo o deputado Marcel Van Hatten. Já se inscreve no canal, habilita o sininho. Sem vamos os já deputados que ficaram aqui lá na mesa diretora, que ficaram até o final conosco e mantiveram firmeza, mesmo resistindo à chantagem bruta que fizeram, de que entrariam com força policial, de que nos suspenderiam 6 meses do mandato, fizeram realmente uma ameaça via imprensa absurda, né, para tentar nos demover a ideia de continuar ali na mesa diretora. E nenhum daqueles deputados que estavam lá, nenhum desistiu. Eu vou dizer mais. Tinha gente ali, inclusive, que apesar do acordo ter sido muito bom, se precisasse, ficaria até o final. E alguém está perguntando aqui, né, será que o Hugo Mota vai cumprir o acordo? O acordo não é com o Hugo Mota, é com os partidos políticos, PSD, PP, progressistas no caso, e União Brasil, além do PL do Novo. Então quer dizer, o acordo não é com o Mota para pautar, é com esses partidos para buscar pautar, que tem 247 deputados, ou seja, praticamente a metade. Com metade a gente tem que conseguir pautar dos líderes partidários e ainda tem vários deputados avulsos de outros partidos que estão conosco. Então nós estamos realmente dispostos até o final com isso. Todo mundo percebeu a bravura dos deputados federais e também, repito, para quem entrou agora na live dos senadores, que ainda estão aqui acampados, né, ocupando o Senado da República. Nós demonstramos que vamos até o final no nosso propósito de defender o Brasil. Podem contar conosco, podem contar com a oposição no Congresso Nacional, comigo, Marcel Van Hatten, com o Partido Novo, né, os nossos deputados, Luiz Lima, Gilson Marques, Adriana Ventura, Ricardo Salles, também o nosso senador Girão, que está aqui. É uma alegria enorme poder trabalhar com esses deputados junto conosco e com o senador Girão, porque são todas outras pessoas de garra que não medem esforços para fazer o bem pelo Brasil, assim como todos os demais da nossa oposição. Então, perguntando aqui como está o Nicolas, ele foi agredido pela deputada Camila Jara. Um absurdo que aconteceu ali em cima na mesa diretora. O PT saiu de cabeça baixa, não imaginavam que a gente teria essa vitória. Eles acharam que eles ficariam ali em volta do Hugo Mota, que eles fariam a festa pela desocupação. Nada disso aconteceu porque firmamos pé, ficamos ali também em cima na mesa diretora e demonstramos que os vitoriosos da noite foram não apenas nós, deputados federais, mas principalmente aqueles que nós representamos, que são vocês, o povo brasileiro. Continuem contando comigo, continuem contando aqui com a oposição e a gente vai seguir lutando. E se não cumprirem com a palavra, você já sabe, a gente vai voltar à carga, porque a gente já mostrou que é capaz e não vai ter nenhuma dificuldade em repetir aquilo que nós já fizemos. Aliás, nós viremos apenas ainda mais fortes. Beleza? Aí, pessoal, então, Marcel Van Hatten falando exatamente do que aconteceu na Câmara de Deputados, né, que eles conseguiram o apoio da maioria dos partidos, né, e por isso, sim ou sim, será pautado na próxima semana tanto a queda do foro privilegiado quanto a anistia. Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê o Sérgio Moro falando sobre o governo Lula totalmente desconectado da realidade, tentando perseguir e suprimir a oposição e o povo brasileiro. Vamos ouvir aqui. A teoria da base do governo, Joel, é que a gente vive numa tentativa de base de golpe permanente. Isso justifica as restrições de todos os direitos fundamentais, de todas as liberdades, inclusive a perseguição e a supressão da oposição. A gente não pode concordar com isso. Agora, vamos ser sinceros, esse governo Lula tem um projeto para o país que mereça ser julgado? Ele não se preocupa em corte de gastos, ele não se preocupa em prevenir e combater a corrupção. Na diplomacia internacional, a gente está vendo essa atuação dele desastrada, se aproximando da Rússia, indo lá aplaudir as tropas do Putin, se afastando cada vez mais das democracias ocidentais. Veja que ele não se preocupou, desde o primeiro dia do governo Trump, de estabelecer uma ponte de diálogo
com esse governo. Então, assim, qual é a agenda exatamente do governo que que a oposição está prejudicando? E do outro lado, aqui eu não tenho a procuração para defender o presidente Bolsonaro, ele está sendo julgado na ação penal, agora ele precisa ter o direito de defesa. E uma liderança política precisa ter a liberdade de externar a sua opinião perante o público, faz parte também da forma de defesa dele, não é só o advogado ali dentro do processo. E o que a gente viu aqui foi a imposição na prática de uma pena de silêncio, que até os editoriais de grandes jornais do Brasil estão criticando. Ontem teve um editorial forte da Folha de São Paulo. E nós podemos fazer um comparativo com o ex-presidente Lula, que nunca foi preso antes de ser julgado e jamais foi a ele imposto, antes de ser julgado, uma pena de censura. Ao contrário, ele falava e falava pelos cotovelos e ele era ofensivo, inclusive, em relação a juízes e procuradores. Mas se respeitou, naquele momento, o direito dele, de liderança política, de poder se manifestar, ainda que as manifestações dele não fossem verdadeiras, porque a gente sabe o roubo da Petrobras que aconteceu durante os governos do PT. Então, a oposição faz um movimento aqui legítimo, para chamar atenção para pautas que são importantes para o país, para a gente frear essa escalada dessa crise que não interessa a ninguém, porque a gente só vai conseguir resolver o futuro do país se a gente trabalhar dentro da institucionalidade. E aqui o exemplo mais claro para mim é esse caso do Marcos Duval, que ele está preso nos finais de semana e preso no recolhimento do Ministério Noturno e não está sendo submetido aqui ao plenário do Senado. Para mim, é uma medida cautelar arbitrária. Nós temos que preservar e respeitar as prerrogativas parlamentares. Então, precisamos, sim, restaurar a institucionalidade e democracia nos países e precisamos desescalar essa crise, que isso ninguém interessa. Aí, pessoal, então o Sérgio Moro falando o que acontece no governo Lula. Pessoal, agora eu vou trazer um vídeo aqui que é um absurdo, né? Aqui mostra o deputado Nicolas Ferreira sendo atacado pela deputada federal Camila Jara, do PT, né, dentro da Câmara de Deputados. Pessoal, vamos ver aqui as imagens. Vamos botar aqui do começo, né? A Camila Jara está aqui ao lado dele. Vamos ver aqui. Presidente Hugo Mota, portanto, vem aqui, abre os trabalhos. Vem aqui, abre os trabalhos. Vem aqui, abre os trabalhos. Olha isso, o deputado que está atrás vai juntar o Nicolas no chão, olha. E aí... Olha isso, o outro deputado também olhando. Presidente Hugo Mota, portanto, vem aqui, abre os trabalhos. Vem aqui, abre os trabalhos. Espero, pessoal, de verdade que seja apurado isso e que a deputada possa ser, então, receber as punições de acordo com isso, né, pessoal? Não é possível que um deputado, seja de esquerda, seja de direita, agrida outro deputado lá no trabalho, né? Então tá aí. Pessoal, os Estados Unidos ameaçam o ministro do STF com Magnitsky se apoiarem Moraes. Então, eu já vou trazer direto o post aqui do subsecretário da Diplomacia Pública nos Estados Unidos, Darren Beatty. Tá? Então, ele traz o seguinte aqui já traduzido, pessoal. O ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Desculpa aí, pessoal. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção global Magnitsky do presidente Trump. Os aliados de Moraes na Suprema Corte, olha isso, os aliados na Suprema Corte, ou seja, demais ministros e outros lugares, Polícia Federal, onde for, são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Ou seja, pessoal, se pessoas, né, próximas, né, aliados de Moraes na Suprema Corte, sejam ministros ou em outros lugares quaisquer, pessoal, né, serão sancionados pela lei Magnitsky se continuarem a ajudar Alexandre de Moraes. Tá? É isso que diz aqui um papo reto, direto, né, para as pessoas que estão na mira do governo americano. E ainda ele fala aqui, estamos monitorando a situação de perto. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, clica aí no like para ajudar na divulgação desse vídeo e me conta nos comentários, principalmente, o que você acha
de tudo isso que está acontecendo no momento. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.